Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Especial demais estamos aqui na conferência Farol, a conferência da nossa família. Que especial! Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Quero ler o texto de Filipenses 2, de 1 a 5. Filipenses 2, de 1 a 5. E o tema da mensagem é a força da unidade em família. Diga assim: nós não somos um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Aleluia, aleluia. O texto está assim: se por estarmos em Cristo, quantos estão em Cristo aí? Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ativadora de unidade nesta manhã, nesta conferência da família, igreja da cidade. Pai, que em nome de Jesus, como a Vivian começou esta conferência ministrando que não há espaço para o não pertencimento, para a desconexão, não há espaço para o sentimento de orfandade, para a rejeição, porque nós somos uma família, aleluia. Nós temos o Senhor como nosso Pai, nós temos uma família biológica, mas também nós temos uma família espiritual. Obrigado, Senhor, por esta aljava apostólica. Obrigado, Senhor, porque esta igreja, Senhor, ela é apostólica, profética e pastoral. E agora, que haja um entendimento novo, expande a nossa mente, ilumina os nossos olhos, para que entendamos a importância de sermos conectados em unidade e de sermos catalisadores dessa cultura familiar em todos os lugares aonde estivermos, porque a nossa família é uma família, igreja em muitos lugares. Obrigado por cada líder de célula, obrigado por cada líder de ministério, cada voluntário, cada filho e filha espiritual. Obrigado por cada líder de plantação de igreja. Obrigado, Senhor, por cada líder da rede de igrejas da cidade. Obrigado pelos nossos líderes sêniores, pastor Carlito e Leila Paz. Obrigado, Senhor, pelos pastores que estão, Senhor Jesus, liderando esta casa. Obrigado, Senhor. Deus, nós temos uma influência. A Tua palavra diz que não é uma grande sugestão, é uma grande comissão que começa em Jerusalém, nosso ponto de partida, e até os confins da terra. E nós te pedimos que essa unção seja aumentada nesta manhã, porque nós queremos, Pai, entender que o arco desta igreja é um arco de fogo, e nós queremos ser, cada um de nós, flechas incendiadas, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, nós oramos assim, em Teu nome, amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ei, tacalamanaça, aleluia, o cabeça da igreja, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos, na paráfrase, a mensagem, na versão a mensagem está assim: se vocês receberam algo bom,
por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Uau, uau. Essa expressão, pensais, tendes o mesmo modo de pensar. Essa expressão, Paulo coloca, tendo o mesmo modo de pensar. Se formos estudar essa expressão no original, nós vamos concluir o seguinte. Temos aqui a tradução literal do grego. Há traduções que dizem, tendo o mesmo sentimento. Paulo alude a uma harmonia geral em todas as coisas. Uma concórdia intelectual, emocional e espiritual. A identidade de ideias. Uma harmonia de sentimentos. O próprio versículo define essa harmonia como uma concórdia de amor, com a unidade de sentimentos, com o ajuste dos espíritos. Trata-se de uma ideia bem geral que fala de harmonia espiritual e de ações práticas que deixam transparecer essa atitude. Quando o texto diz que nós não devemos cuidar dos nossos próprios interesses, essa expressão também ajuda a elucidar o que significa pensar do mesmo modo. Esse nível de intencionalidade em unidade, que é a vontade de Deus para nós, como membros do corpo de Cristo. A palavra eritéia, que significa partidarismo, é isso que Paulo também está tentando proteger a igreja. A tradução que temos aqui é apenas uma interpretação, embora seja habilidosa. Paulo, Champlin, o comentarista, diz, falava das ambições egoístas daqueles que queriam fazer da igreja um palco para a sua glória pessoal. Aqueles que assim agem não demoram a obter seguidores, ficando formado um partido faccioso, uma espécie de pequeno culto de personalidade dentro das fileiras da igreja local. É o que Paulo está tentando combater, tentando imunizar a igreja do partidarismo. E também um texto muito interessante que está em Romanos 15 nos ajuda a entender a força dessa expressão, tendo o mesmo modo de pensar que Paulo quer trabalhar, trazendo esta importante marca da igreja de Cristo, que desde o seu início tinha. Aliás, o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes, acontece o que nós chamamos de Pentecostes, justamente quando 120 estavam no cenáculo, num lugar, num quarto, numa sala, eles estavam ali em unidade, esperando a promessa da descida do Espírito Santo, do revestimento do alto. Parece que é quase que um requisito a unidade preceder um grande mover. Aleluia. O texto de Romanos 15, 5, 6 está assim: o Deus que concede perseverança e ânimo a vocês, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra unidade, outra versão, que vocês precisam ser unânimes, precisam concordar. Essa expressão aqui significa
com uma mente de comum acordo. Olha só que interessante. A ideia de unidade nesse texto de Romanos significa a mesma paixão. Aleluia, aleluia. Nós estamos conectados a Cristo, mas fomos plantados em um tempo específico da história da humanidade, em uma família espiritual específica, que tem uma paixão específica. Tem a paixão geral, mas tem a nossa visão, porque cada família tem um jeito, tem uma cultura, cada família tem uma missão, cada família biológica, eu acredito nisso, quanto mais é espiritual, carrega um tipo de unção. O nosso Deus é o Deus das 12 tribos, aleluia, aleluia. Gente, a nossa igreja, a igreja da cidade, não está competindo com ninguém. Por isso que a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Aleluia! Nós não competimos contra ninguém. O nosso problema é só um: saquear o inferno. É só esse. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Onde está a igreja de Cristo aí? Aleluia! Aleluia! O leão vai rugir na sua vida nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Você é uma flecha incendiada. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acredito que o ponto de partida da nossa rede de plantação de igrejas sairá fortalecido nesta conferência. Eu acredito que novos candidatos, novas flechas dirão: contem comigo. Você tem uma influência para influenciar Jerusalém até os confins da terra. Aleluia. Nós não competimos com ninguém. Nós não somos uma denominação. Você sabia que nós continuamos batistas? Do fogo, aleluia, 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 aleluia. Mas continuamos batistas. Uma doutrina boa, ao nosso ver, não precisa mudar isso. Precisa dar o plus do Espírito, aleluia. Mas talvez você tenha vindo de outra igreja que era focada no denominacionalismo, na questão da denominação. Não é o nosso caso. Nós somos uma igreja em muitos lugares. E neste tempo de pandemia, nós saímos mais fortes. Porque os 16 pastores líderes entendem isso e trabalharam para isso. Por exemplo, grande parte desse tempo, quando nós não conseguimos ter o culto público, presencial, nós transmitimos online. Daqui, dos estúdios daqui. Então, o Felipe lá em Resende fez uma live num outro horário, porque ele não tem nem os equipamentos daqui para fazer algo com qualidade. Então, na hora da transmissão do culto online, todos nós estávamos juntos, ou às 10, ou às 18, ou quando nós tivemos outros horários, oficialmente todos juntos, para que possamos ouvir a mesma voz, para trazer unidade, aleluia. Por isso que vamos continuar com os nossos cultos online. Alguém da sua igreja local pode ir em um culto e no outro culto assistir online, por exemplo, se não tiver que voltar para servir na comunidade local. Então, reiteradas vezes, nós trabalhamos para que entendamos que somos parte da mesma família. Essa família se expandiu e cada um precisa ser responsável daquilo que recebeu na expansão desta casa. Aleluia. Você que está aí online, cada um de nós somos responsáveis. Então, não dá para multiplicar Carlita e Leila.
os filhos são multiplicados. A unção é repartida, aleluia, aleluia, aleluia. Foi a mesma lógica que Jesus teve. Olha, eu estou preso geograficamente a vocês, é bom que eu vá, porque eu vou enviar o Consolador, e aí não terá mais a questão de o aspecto geográfico. O Espírito Santo, nesse sentido, será ilimitado. Então a unção é ilimitada, e você precisa ser parte dessa família e entender que a família que está na sua cidade é responsabilidade sua para ela continuar sendo uma família saudável, mas também com essa visão expansionista. Aleluia! Porque nós recebemos, nos regozijamos e repartimos. Nós não podemos fazer o que você tem que fazer. Gente, já vai daqui em muitos lugares até agora, né? Obreiros que saíram daqui, a mensagem, toda a questão visual, todo o suporte, a logística, o administrativo. Gente, você tem que chegar lá na sua igreja local e falar: gente, estão confiando muito a nós, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos encher o coração dos nossos pais de alegria, em unidade, né? Eu converso com os pastores aqui direto. Eu tenho que ir na sua igreja e me sentir na igreja desde das boas-vindas. A mesma atmosfera, as mesmas canções, aleluia, a mesma forma de ministrar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor local terá suas estratégias próprias para atingir cada local, mas na essência nós temos já valores, uma cultura, o jeito de fazer, a nossa forma de acreditar, a nossa trilha de maturidade espiritual. Quantos estão comigo aí? Aleluia! Então é necessário uma metanoia para que a gente definitivamente entenda que nós somos uma família. Se você ainda tem conflitos na sua família biológica, né, eu sempre ensino, são três pernas aí de um tripé, para você ficar bem. A sua relação com a sua família biológica, a sua relação com a Trindade, sua família divina, e a sua relação com a sua família espiritual, igreja. Se não der certo em uma perna, pode comprometer todo o sistema. Família biológica é assim: o quanto você puder ajustar as coisas, aleluia, e segue a vida. A família divina vai bem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A espiritual está cada dia melhor, porque a Bíblia diz em Efésios 5 que o noivo encontrará a noiva sem mácula e nem ruga, adornada, linda, perfumada. Por isso que nós cantamos de glória em glória. Faz assim com a mãozinha: de glória em glória. De novo, de glória em glória. Aleluia, aleluia. Hoje você é mais a sua melhor versão do que foi ontem. Então eu não sei o quanto a sua família biológica ainda vai mudar. Eu espero que ela mude bastante. A gente acredita nisso, escreve sobre isso. Mas uma coisa eu tenho certeza: a família espiritual certamente será transformada dia após dia. E a igreja da cidade, nesse tempo de pandemia, está cada vez mais forte para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Por quê? Porque nós estamos cada vez mais enraizados em Cristo, tendo a mesma atitude. Olha só o texto de Efésios 4:6. Há um só corpo. Corpo é a palavra soma no original. Soma significa um grupo de pessoas. Há um só corpo, um só espírito. Refere-se à igreja geral, mas também à comunidade local. Quando nós dizemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, infelizmente com algumas igrejas, o inferno teve ou tem tido êxito.
Cada igreja local precisa se apropriar dessa verdade. No geral, a igreja de Cristo não perde. Ela avança. Estou aqui com o moletom alfa e ômega. Dá licença, diabo. Seu fim já está traçado. E o triunfo da igreja já está estabelecido. Porque na cruz ele disse: está consumado. E ele diz para Maria: Maria, agora esse é seu filho. Ei, menino, agora essa é sua mãe. Ou seja, ali na cruz, a morte, mas já é o início da igreja. Aleluia. E dali João e Maria foram para o cenáculo com 120, esperando a promessa, né? Depois da ressurreição, tem um tempo com Jesus, depois eles vão para o cenáculo, esperando a promessa da vinda do Espírito Santo, e aconteceu. Eles estavam todos ali, todos ali. Jesus estava falando sobre a igreja. Jesus estava ali na cruz dizendo assim: Maria e João, eu agora inicio um novo nível de relacionamento na terra. Em outras palavras, chamada igreja. Uau. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas me perguntam: pastor, por que o senhor é tão apaixonado pela igreja? Ué, mas tem como viver diferente na Bíblia? A Bíblia diz em Efésios 5 também, que Jesus deu-se a si mesmo pela igreja. Deixa eu dizer uma coisa: você quer que seus filhos sejam apaixonados pela igreja? Seja uma igreja. Porque o que uma geração rejeita, a outra despreza. Se você for apaixonado pela igreja, comprometido mesmo, se você descer das arquibancadas para jogar o jogo, pedir a camisa, na hora do jogo difícil, se apresentar para pegar a bola, porque tem líder que é assim: apertou a situação, ele corre. Não, quanto mais difícil o jogo, mais você vai se apresentar para receber a bola. É comigo, traz para mim, aleluia. E você será validado, irá para um outro nível, porque também na questão da gestão da nossa influência espiritual, se passarmos naquele nível que estamos, Deus traz mais. Aleluia. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, um só Senhor, igreja, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia, aleluia. Você sabia que a expressão Abba, Pai, Abba é aramaico, e Pai é na língua grega, para dizer que Ele é Pai de todos. Aleluia, 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 aleluia. Gente, essa igreja aqui é da paternidade. Olha o espetáculo aí, Abba, vai sair em nome de Jesus. Quantos se comprometem em orar pelo espetáculo Abba? Aleluia, aleluia. É um ato profético, gente, diante dessa situação toda de pandemia, 45 mil órfãos no Brasil. Aquilo que já estava ruim em relação à orfandade, a questão espiritual aumentou muito. E a igreja é essa guardiã da paternidade. Nós vamos para um outro nível de ministração nas pessoas. Tanto sofrimento, tanto luto. O brasileiro, ele é touch. Nós estamos sofrendo muito, muito, muito. Mais do que muitos povos. Mas há muito tempo essa igreja tem falado de paternidade, porque Deus sabia. Deus já sabia que também para momentos como estes, essa mensagem seria vital. Então eu sei que alguns aqui, muitos aqui, estão esperando a vacina. Mas quem sabe nessa conferência Farol, definitivamente o Espírito Santo está aqui com os enfermeiros do céu, para te imunizar contra a orfandade. Você vai sair daqui indo para casa: eu pertenço a uma família espiritual, igreja da cidade. Aleluia. Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, em todos. Pois bem, vamos lá, algumas coisas práticas aqui, práticas. Sabemos que a família tem sido atacada, família biológica nesses dias. Temos visto o assassinato de crianças, coisas bizarras. E quando chega no nível em relação às crianças, imagina como estão as outras perspectivas de uma família. A relação do casamento,
a relação da conexão dos pais com os filhos. E se a família biológica está sendo atacada, imagina a espiritual. Então, temos que guardar a unidade da família espiritual. Cada um intencionalmente decidindo ser filho, ser filha, ser um catalisador de paternidade. Não usando as pessoas, não controlando as pessoas, mas dizer para as pessoas que elas fazem parte, elas são aceitas, elas têm responsabilidades também na família, é ativá-las. Unidade, esta palavra significa uniformidade, conformidade, identidade, algo homogêneo, igual na essência. A palavra unidade refere-se a foco, a harmonia, a concordância, a questão da unanimidade nas coisas essenciais. Então vamos lá, se você quiser anotar, uma igreja em unidade. Já vimos que unidade é extremamente importante, faz parte da natureza do cristão, e Jesus demonstrou isso com seus 12 discípulos. E a Bíblia diz para nós, acabamos de ler, que nós temos que ser aquilo que Cristo é. Ele é o elo nosso com o Pai, é dele a capacidade de trazer a unidade para a igreja. E você, como um membro importante no corpo, precisa entender que você não está preso a uma instituição, ou você comprou um título para pertencer a um grupo espiritual. Não, é a sua família espiritual. Aleluia. Então, olha só, uma igreja em unidade, em primeiro, revela o modelo familiar do céu. Temos ministrado isso aqui. 1 Timóteo 3, 13, 15, diz assim, no finalzinho: escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então é a igreja que revela o ecossistema do céu. Pastor Josué Gonçalves, ministrando aqui para os casais, disse: família é tão importante que até Deus tem uma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse sentido. Segundo, uma igreja em unidade conquista frutos maiores. Quantos estão prontos aqui para entrar na atmosfera do extraordinário? Me dê um sinal. Situações que ainda não aconteceram na terra, mover do céu, está destinado para nós, para a nossa geração. João 15, 7, 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha o poder liberado na unidade nossa com Cristo. E as suas palavras: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Coisas maiores. Nós estamos indo para um nível das coisas maiores, inédito. Quando a capa caiu sobre Eliseu, que era um bom homem, Eliseu saiu do ordinário para o extraordinário. Tem uma capa sobre você, uma cobertura espiritual. Gente, eu não me acho menor do que ninguém. Demorou, né, esse processo. Um dia eu pensei o seguinte: se eu sou uma flecha nessa aljava, quantos reconhecem que essa aljava é extraordinária? Me deu um sinal. Aleluia, aleluia. Quem tem orgulho do pai e da mãe que tem? Me deu um sinal aí. Eu tenho. O problema é do restante aí que não quer. Eu tenho. Sabe o que eu comecei a pensar? É simples. Se os meus pais espirituais têm uma aljava extraordinária,
e eu estou como flecha nessa aljava, eu não sou qualquer um, dá licença. Aleluia, aleluia. Olha só, nós vamos conquistar frutos maiores pela nossa conexão familiar. Um vai liberando o potencial do outro, e a unção vai se acumulando. Eu lembro do caso, por exemplo, do jogador extraordinário Michael Jordan. O Michael, ele foi campeão em uma Olimpíadas ainda amador, só isso. Ele pulou etapas, extraordinário. Quando ele chegou no Chicago Bulls, Chicago não ganhava nada, ele foi como uma esperança. Ele sempre se destacando temporada após temporada, temporada após temporada, mas não conseguia ganhar o título da NBA, que era um negócio. Até que um pai entrou na vida dele. O nome do pai, Phil Jackson. O Phil disse para ele assim: Michael, você é extraordinário, mas eu queria te dizer que tem outros jogadores no time. A partir de agora nós vamos jogar coletivamente. Ele criou a teoria do triângulo. Chega ali no garrafão, eles começam a triangular, e aquele que melhor estiver em condições para arremessar, arremesse. Com isso, Chicago passou a ser essa franquia extraordinária. Ele ganhou muitas vezes como MVP, e o Chicago ganhou muitas vezes e consecutivamente o campeonato máximo de basquete mundial, NBA. Nós estamos interligados. Eu preciso de você. Lá em Santo André, você precisa de mim. É uma interatividade, e dentro do contexto local também. Terceiro, a igreja unidade promove crescimento e transformação. Crescimento e transformação. Portanto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aleluia. Crescimento e transformação em unidade. No TPL falamos da trilha da maturidade espiritual. É isso aí. São vários mandamentos recíprocos na Bíblia, que depende do outro. Na interação com o outro a gente cresce. Na unidade nós crescemos. Quarto, a igreja unidade ativa o potencial e destino de todos. Aleluia. Aleluia. Você sabia que o melhor futuro está esperando nos seus relacionamentos mais profundos? Em 1 Coríntios 12, 20, 23, 25. Assim há muitos membros, mas um só corpo. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, ativando o potencial do outro. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso destino passa pelo fluxo da honra, e a honra está numa cultura de uma igreja família. Quinto, a igreja em unidade conecta os pais aos filhos. Conecta os pais aos filhos. O que está em Malaquias 5:6. Se não acontecer a conexão dos pais aos filhos, a terra, onde não há isto, há uma marca de maldição. A nossa igreja não vai parar por falta de sucessores. Vou repetir. A nossa igreja não vai parar por falta de sucessores. A igreja unidade também, sexto, estabelece a cultura da honra. Mateus 11 diz que não existe ninguém, não existia até então, ninguém maior do que João. Olha que texto interessante. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, Jesus disse, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus, é o nosso caso, é maior do que ele. Ou seja, na nova aliança, o Espírito Santo ativa cada um de nós, e a partir daí nós carregamos porções do céu, que precisam ser revelados, trazidos à tona. Aleluia. E dentro da cultura da honra, eu aperto o botão do seu potencial, e você aperta o botão do meu potencial. O seu melhor na atmosfera e o meu melhor na atmosfera é o avivamento.
Aleluia. Uma igreja de unidade tem auxílio contra o diabo e na superação das provações. Gente, o Silke falou aqui, é um dos aspectos. Como a nossa igreja unida chegou até aqui, diante deste gigante, dessa pandemia. Dá mais trabalho uma igreja família grande, GG ou extra G? Mas em compensação, a nossa força e unidade promove coisas extraordinárias, como vimos nesse tempo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. 8. A igreja em unidade estabelece, alcança os não crentes e desigrejados. Diz o texto em Atos 2, 44, 46, 47, a igreja primitiva estava em unidade, olha o resultado. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A unidade atrai os não crentes para Jesus. Aleluia. Vamos para um outro nível de colheita, quanto mais estivermos em unidade. 9, a igreja em unidade coopera para a volta de Jesus. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba água, beba de graça da água da vida. E por fim, a igreja em unidade espalha o mover do Espírito Santo. A igreja em unidade espalha o mover do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Era uma ação profética da forma como os corações daqueles 120 estavam conectados. Aleluia. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fiquem em pé, por gentileza. Eu quero orar para encerrar aqui, fechar a ministração da palavra com este pensamento do nosso líder espiritual. A igreja fábrica investe para o lucro imediato. A igreja fábrica investe para o lucro imediato. Enquanto a igreja fantasia investe para o prazer imediato. Já a igreja família, por sua vez, investe no cuidado de hoje e para o benefício da próxima geração. Em outras palavras, a família, a igreja família, investe para o legado. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Comece a agradecer por fazer parte dessa família. Renove o seu amor por essa família. Peça para o Espírito Santo trazer a alegria de pertencer. Agradeça, agradeça, agradeça. Talvez você precisa trazer à memória aquilo que esta família fez na sua história. Como você chegou nessa família? Eu sei muito bem o que essa família fez na minha história. Constantemente eu me lembro. Constantemente eu me emociono quando a orfandade foi arrancada do meu peito. E eu passei a entender que o céu da igreja deveria ser o mesmo céu da minha família. Não há diferença. Não somos importantes por causa das nossas funções. O que é importante é o que carregamos do céu para ofertar, para derramar nos pés da noiva. Você, nesta manhã,
não está olhando mais para o lixo, talvez que você às vezes se envolve, a bagunça que você se mete, mas tem os seus olhos abertos para ver o ouro que você carrega. Assim, em unidade, pertencendo, sendo filhos e filhas, nós vamos continuar avançando e levando esta unção até os confins da terra. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa unção de unidade que está sendo derramada neste lugar. Nós temos uma cobertura espiritual, o nosso coração está sendo imunizado. Tira o partidarismo do nosso coração, transforme a nossa mente, santifique as nossas intenções. Repreendemos o espírito de manipulação, de religiosidade, de controle, de legalismo, e dizemos: Espírito Santo, a igreja da cidade quer muito um avivamento. Os pais estão se conectando aos filhos, e os filhos aos pais, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por aquilo que o Senhor fará ainda nessa conferência. Recebemos uma nova patente de unidade, para desfrutarmos e repartirmos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.